Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, tá bom? Estou fazendo uma gravação do novo vídeo, tá? Esse é o segundo vídeo acerca da ressurreição de Lázaro. Eu notei aqui alguns pontos. No primeiro vídeo, eu falei do primeiro vídeo, tem assuntos selecionados, né, na questão, né, daquele homem, daquela pessoa, que as duas irmãs de Lázaro enviaram até Jesus anunciando, né, que o seu irmão Lázaro estava enfermo. Né, no primeiro vídeo, eu também citei que o porquê que Jesus, né, não priorizou, né, em ir atender o seu amigo, né, a qual ele o amava. Era amigo e ele o amava muito, o Lázaro. Né? Então, expliquei também, né, qual a trajetória de Jesus, né, a sua missão que ele passou, né, em 3 dias, e chegando ao quarto dia, ali na aldeia de Marta e Maria. Esse segundo vídeo, eu quero falar acerca, né, de uma história que muitos estudiosos, alguns estudiosos, chegam a colocar nomes, né, sobre a doença que levou Lázaro a óbito. E antes de analisar e dar os nomes dessas doenças, eu já vou dizer que é mito, né? Porque dentro das histórias desses três personagens, mas o personagem primário, que é Lázaro, né? Isso é um mito, né? A primeira doença que eles colocam, alguns estudiosos que dizem que é a catalepsia, né? Ou a meningite. Essas duas doenças eles afirmam, chegam a estudar e citar, que foi uma dessas duas que colocou Lázaro no leito. Isso aqui é um mito. Por quê? Porque se nós observarmos hoje, é muito tempo, Jesus ele opera muitos milagres que não têm explicação, né? Milagres que até mesmo vai surpreender a medicina, né? Aí vem a pergunta, mas Jesus ele deixou sim os médicos, sim, mas aquilo que a medicina não pode fazer, Jesus, ele é o médico dos médicos, ele faz algo sobrenatural. E principalmente essas pessoas intelectuais, estudiosos, outros, até mesmo das linhas de ateísmo, né, chegam a tentar desmentir os feitos, né, ou os atos de Jesus naquele tempo e até no nosso tempo hoje. Eu quero te trazer uma recordação de exemplo. Por exemplo, há um estudioso que, né, quando ele estudou o Evangelho de Lucas e também o Ato dos Apóstolos, escrito pelo mesmo autor, o doutor Lucas, ele ficou conturbado e colocou em si, em desmentir este escritor. E ele viajou por todos os lugares, onde Lucas vai citar nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, as cidades, os lugares. Ele fez uma pesquisa durante um ano, né? E todos os lugares que ele andou, onde os evangelhos de Lucas e Atos dos Apóstolos vai descrever, né, buscando desmentir esses feitos, ele vai descobrir, né, algo vai surpreender aquilo que ele estava determinado a fazer. Ele descobre que tudo aquilo que estava escrito em cada cidade onde o escritor escreveu, citou ali as maravilhas de Jesus, os atos do Santo Espírito de Deus, né, que tudo era verídico, era verdade. Então ele saiu com uma missão para desmentir o autor,
da Bíblia. E quando ele volta conturbado, né? Com a mudança de vida, mudança mental, interior, né? E assumindo de fato por ele mesmo, né? Que Lucas era um autor, um escritor excelente, né? Então hoje nós vemos quantos, né, Jesus faz, Jesus opera, né, pelos atos do Santo Espírito de Deus, ou usar os seus servos, as suas servas, a sua igreja implantada nesta terra, com tanta autoridade, ousadia, graça, os dons do Espírito Santo operando. Mas há sinais que mexem, né, com o entendimento humano. Por isso que Paulo vai dizer que as coisas do Espírito, elas discernem pelo mundo espiritual, pela pessoa espiritual. O homem carnal, o homem natural, ele não pode compreender os atos do Espírito Santo, as coisas espirituais. E esses estudiosos, eles tentaram aqui, né, isso aqui, irmãos, eu vou dizer algo na minha visão, né, no meu conceito de raciocinar, que eles tentaram se desmentir o que Jesus operou através, né, da vida de Lázaro. Por quê? Porque essas doenças, principalmente a catalepsia, ela é uma enfermidade que ela deixa a pessoa, né, fora de si, né, como se fosse um desmaio, e novamente ela traz, a pessoa retorna a si. Tá? Por quê? Porque os atos do seu Jesus, quando operou, ele estava morto. O escritor vai dizer que já estava 4 dias. Tá? Então ele traz à vida uma ordem liberada. E o defunto volta para a vida, né? Ressuscita. Então aqui é mais um ato que nós vamos aprender, né? Que o homem pode tentar de tudo, pode colocar, né, o seu conhecimento maior para tentar desmentir algum ato do Senhor Jesus ou do Espírito Santo, do nosso Senhor, mas sempre prevalece o nosso Deus, né? Não há explicação, né? Isso é um mito, tá? Tentaram colocar esses nomes, mas aqui na revelação da palavra, os ensinos da palavra de Deus vai desmentir, vai desvendar e colocar para baixo tudo aquilo que é levantado como heresias para tentar encobrir os atos do Senhor Jesus, né? As operações do Santo Espírito de Deus. E eu quero trazer também, né, a hora que esse autor, né, esse personagem da Bíblia, ele veio a morrer e a hora que ele vai ressuscitar. E também o dia que ele morre e o dia que ele ressuscita. Dentro da sua história, né, ele vai morrer num dia de domingo, às 2h30 da tarde. É o dia da sua morte, é a hora exata, é o dia do domingo, 2h30 da tarde, a hora que ele morre, entra em óbito, né? O dia que ele volta, né, à vida, ou seja, que uma palavra espiritual de poder do próprio Senhor Jesus é liberada, né? Ele retorna num dia de quinta-feira, 2h30 da tarde. Parece um pouco coincidência essas mesmas horas baterem, né? Os mesmos períodos, né? Como tarde, tá? Mas é o que a sua história diz, né? E só relembrando que há muitas histórias, há várias histórias, tá? Sobre esse personagem. Eu quero te trazer aqui uma das mais originais, né? Que nós aprendemos dentro da teologia, né? Que temos a permissão e a ousadia de liberar para que vocês, nós, possamos aprender, né? Dentro da palavra de Deus, expressar e também compartilhar esse conhecimento com outros irmãos, né? Principalmente aqueles que têm o ministério da palavra, do ensino, que possa aprender em nome do Senhor Jesus Cristo.
tá? O dia, né, da sua ressurreição, ele morre no domingo, 12h30 da tarde, e ressuscita numa quinta-feira, às 2h30 da tarde. Né? Trago aqui essa pérola, esta pedra preciosa a você. Né? Se você que sabia, é uma bênção. Você que não sabe, mas tem uma curiosidade de desvendar, de mergulhar na palavra de Deus, né? E receber um conhecimento profundo da palavra de Deus. Tá? Costumo dizer que eu sou um pouco detalhista acerca, né, das histórias, acerca da Bíblia Sagrada. E eu vou buscar, aprendo e compartilho com você aquilo que aprendo com o Senhor Jesus e com as pessoas, meus professores, que o Senhor Jesus tem colocado em meu caminho para, né, me dar este conhecimento, instruído e usado por Deus. Eu quero trazer para você também aqui, né, os judeus. Quem eram esses judeus, né, que o capítulo 11 do Evangelho de João vai dizer que estava na aldeia? Quem eram esses judeus? Outra pergunta. Quantos judeus estavam ali? É uma pergunta e eu vou te dar a resposta para ela, tá? Porque esses judeus, nós vamos ler a história, diz que quando Jesus, a sua segunda irmã, ela vai de encontro a Jesus, os judeus, eles saem, mas eles não se aproximam de Jesus. Eles ficam distantes e a história diz que eles vão dizer, olha, ele amava, realmente ele amava, né, Lázaro, porque eles veem Jesus chorar. A história diz que Jesus chora e eles começam a dizer entre si, entre eles, realmente ele amava ele. Mas quem eram esses judeus? Por que eles não se aproximaram de Jesus? Não é verdade? Irmãos, esses judeus tinham aproximadamente 45 judeus naquela aldeia, consolando Marta e Maria. Consolo, dando aquele abrigo, aquele conforto, aquele ânimo. Tá? É um torno de número de 45 judeus. Tá? Só os judeus aqui que estavam, que a história vai dizer que estavam ali. Tá? Quem eram esses judeus? Entre eles, tá? Entre esses judeus tinha, né, judeus que tinha rabis, judeus, né, que entre eles ali tinha uma rivalidade com Jesus, ou seja, não gostava de Jesus. Alguns deles, estou dizendo aqui que não todo entre esses 45, tá? Que invejavam o ministério de Jesus, que não gostavam de Jesus, tá? Pela maneira de Jesus ensinar, pregar, e pelos sinais que Jesus entregava, pela maneira que ele operava. Então, esses judeus, entre esses 45 judeus, né, tinha uns ali que eram rivais de Jesus, né? Alguns mestres, alguns intérpretes, né, das escrituras ou da Torá, das leis. Né? Quero trazer para você aqui um dos motivos que eles não se aproximaram de Jesus. E estes que tinham rivalidade com Jesus, nós vamos ver o final que vai acontecer. Né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, quando Lázaro, né, volta à vida. Vamos ver alguns mistérios aqui até o fim deste vídeo, porque, né, 45 judeus. Aí vem Jesus com mais 12 discípulos.
Vamos juntar tudo, né? 45 com mais 12 e Jesus 13. O total de 58 pessoas ali, fora Marta e Maria. Eu trago os judeus, Jesus e os discípulos. O total de 58 pessoas. Era o suficiente, era o bastante para Jesus operar, para Jesus entregar mais uma revelação que ele era verdadeiramente o Messias. Era o suficiente para mais o evangelismo. Aquele que abrisse o coração receberia a palavra, a revelação através do sinal da operação de Jesus na ressurreição de Lázaro. Isso converteria, tá? Eu quero dizer para você que há um propósito. Falei no primeiro vídeo que Jesus ele tem um propósito. Ele não vai ali por acaso. Há um propósito do Senhor Jesus. E ele vai usar. Jesus ele é estrategista. Tá? E a estratégia dele gritar e dar graças a Deus antes de dar o alarido de voz, de autoridade para que Lázaro saísse, ele vai bendizer a Deus, né? Pai, obrigado, porque sei que tu me ouves, me atende. Isso ele fará público perante todas essas pessoas. Por quê? Porque ele estava evangelizando, ele queria que eles vissem o Messias diante deles. Tá? Mas, infelizmente, aqueles que fecharam, que tinham o coração fechado, que olhava para Jesus como um rival, apenas como um professor rival a eles, não receberam. Mas a história vai dizer que muitos dos que estavam ali, ou alguns dos que estavam ali, se converteram. Tá? Se converteram ao Evangelho. Tá? Detalhe que a própria história do capítulo 11, ela vai dizer que depois que Lázaro ressuscita, Lázaro ele tem que sair dali, ele tem que sair da aldeia, ele viaja. Por que que Lázaro viaja? A história vai dar uma luz, no capítulo 11, vai dar uma luz para a gente. Porque os rivais de Jesus agora se levantam contra a vida de Lázaro. Não aceitavam. Então Lázaro ele sai da sua aldeia, né? Ele foge por causa da perseguição. É uma revelação que ela é muito gloriosa. Você que é participante, é ministrante da palavra, dos atos, é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Né? Primeira revelação que eu entrego para você dentro desse conhecimento, que nem todos vão apoiar o teu ministério, nem todos vão gostar, nem todos vão olhar para você e ver você como uma bênção, um canal de bênção, algo, um ministério que Deus te deu, outros que têm o mesmo ministério, não igual, mas parecidos, do ensino, da palavra, do conhecimento, a palavra da ciência, tá? Que estão mais ligados nessas ferramentas, a visão carnal e não espiritual, vão te enxergar com apenas uma rivalidade e vão fazer de tudo para puxar o teu tapete, tá? Porque não vão aceitar a maneira que Deus vai te usar, a maneira que Deus te usa. Outros vão aceitar, vão apoiar você, vão reconhecer você como mulher, como homem, como jovem de Deus, instruído, uma ferramenta, uma caneta nas mãos de Jesus, para ele usar na obra. Tá? Outro detalhe, né? Que você, por ser uma bênção, né? Você vai começar a receber esses ataques espirituais. Tá? Por quê?
Porque o Pai, né, o teu Senhor, o Salvador Jesus, enviou e te deu ferramentas para te usar. Então o próprio Jesus vai dizer assim, se ele sendo o Filho, o Mestre, o Filho do próprio Deus encarnado, ele passou o que passou, imagine vós, discípulos, né? Para você que está passando uma batalha espiritual, ministerial, tá? Que o Senhor possa falar com você aí. Talvez você quer encarar, você quer, né, há batalhas que temos que levar, sim. Há outras que temos que ter as estratégias, buscar estratégia do Espírito Santo para enfrentá-los e para vencermos. Lázaro, ele vai para Jerusalém. E Jerusalém ali, a história da ressurreição de Lázaro, ela se espalha. Lázaro agora, ele vai para de lá, ele vai, perdão, irmãos, um detalhe, não era para Jerusalém que ele vai. Ele vai para a cidade ali, sabe aquela mesma cidade de Gadara? Porque os parentes deles estavam ali, tá? Peço até desculpa você, tá, por trocar esses nomes. E ali ele não consegue ficar ali, porque a notícia dele se espalha, a notícia, o testemunho dele se espalha. Tá? Então ele viaja, ele vai para outro país, outra cidade. Quando ele chega nessa cidade, o ministério dele vai alavancar. Tá? Aí vem a pergunta, mas ele está fugindo da guerra, ele está fugindo da batalha. Tá? Quero te trazer uma tese teológica que talvez se possa concordar ou não, tá? Mas é uma tese e uma visão que eu tenho dentro dessa tese, que você recuar, não desistir, mas recuar, calar-se e esperar estratégias de Jesus para você vencer uma batalha, tá? Você se calar, tá? E para quem não entende, você está desistindo, você está recuando, mas diante de você está esperando em Deus uma estratégia, esperando uma sabedoria para vencer esta batalha, tá? E se apertando de um lado, de outro, mas você está esperando em Deus. Quero te trazer aqui, dentro dessa tese, Abacuque, quando ele vê, né, os inimigos de Israel massacrando Israel, ele ora a Deus. Mas ele não entende quando Deus responde. É que ele se reserva. Ele, como profeta, como um oráculo de Deus, ele não se oculta, ele não desiste, mas ele se reserva a esperar em Deus uma resposta nítida e compreensiva que vai tirar todas as suas dúvidas e dar a ele uma sabedoria para esperar. E quando Deus responde, ele entende o propósito, ele entende, né, a estratégia de Deus para o seu povo, o porquê daquela situação, por que o povo estava perdendo, por que o povo estava sendo humilhado, massacrado. Então ele se aquieta, quando ele entende, ele fica em si. Agora ele, como oráculo de Deus, ele desistiu? Ele, como intercessor, em buscar entender, ele vai desistir? Não, ele não desiste. Ele vai se reservar. Ele não está fugindo da batalha. Mas quando ele entende o propósito, a opressão mental e sentimental do seu coração, da sua mente, ela cai por terra e ele entende qual era a estratégia de Deus. Para a vida de Lázaro, eu falo a mesma coisa. Quando ele começa a passar aquela batalha, ele sai da sua terra, vai para a casa do seu parente, que a história diz que era um tio dele. E ali começa aquela mesma batalha. Tá?
Então ele sai dali e vai para outra cidade. Quando ele sai quando ele sai da cidade de Gadara, ele já sai com uma visão. Ele já sai com uma estratégia. Quando ele chega na cidade, é naquele lugar onde é o bastante para Deus realizar, para Deus operar, para Deus levantar e alavancar o ministério que Deus tinha para ele. Tá? O primeiro propósito aqui, quero voltar aqui, te dar revelações, quero voltar aqui antes. Jesus tinha um propósito em tirar da tumba o morto, ressuscitar e levantar. Tá? Porque a história diz que Lázaro foi um bispo, levantou um ministro. Deus tinha um propósito em levantar. Mas antes de se concretizar o propósito, ele passou vexames, ele passou batalhas, perseguições. Não somente por causa do propósito, mas também pelo testemunho que ele carregava. Ele carregava um testemunho. Ele carregava uma revelação de Deus na vida dele. Você que passa lutas, batalhas espirituais, talvez você pode entender através dessa mensagem. Você carrega um peso de revelação de Deus. Os dons espirituais, os dons ministeriais, as revelações da palavra de Deus, que é a primácia de tudo. Você é como Paulo diz, é um livro, uma carta aberta de Deus, é um testemunho real de Deus. É um oráculo de Deus. É uma caneta de Jesus. É a boca, a porta-voz do Senhor nesta terra. Como Jesus disse, é o sal da terra, é a luz do mundo. Tá? Que você possa entender o mistério de Deus na tua vida, no teu ministério, nas lutas que você passa, nas batalhas cotidianas que você vive. Que você possa ter uma compreensão, que você possa analisar e colocar na balança a sua vida, o propósito de Deus, o investimento do Senhor em você, tá? Para algo maior nesta terra. Jesus está vindo buscar o seu povo, a sua igreja, mas ainda enquanto ele não virá, ele ainda não vem, ele virá, mas ainda enquanto ele não vem, tá? Jesus quer executar o seu propósito na tua vida, tá? Ele quer investir em você, ele vai investir em você. Você que parou por causa, algo aconteceu, uma batalha espiritual, você desistiu, desanimou, perdeu o vigor, perdeu os sonhos espirituais, os sonhos no teu ministério, o vigor, você perdeu. Te convido a você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo incendiar você interiormente com os sonhos espirituais, ministeriais, sonho de almas, de ganhar almas, sonho de ver a alma crescer, de investir em você, no seu ministério, deixar o Senhor investir, concretizar o seu propósito na tua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Jesus quer concluir o que ele te prometeu, tá? Jesus quer concluir aquilo que você sonhava tanto e agora não sonha mais. Deixa ele executar. Porque a ressurreição de Lázaro não foi uma mera ressurreição, tinha um propósito.
Deus levantando um ministro na terra, naquela aldeia. Amém? A história do capítulo 11 também diz que muitos daqueles judeus que estavam ali se converteram. Tá? Há um dom que há muitos que não conseguem entender este dom ministerial, que é o dom de evangelista. Por quê? Porque o evangelista de Deus, em todo lugar que ele vai pregar, ministrar, executar a palavra de Deus, o sonho, ele carrega uma chama dentro de si, que é ganhar almas, é ver almas se converter. Mas o pior que acontece nesse ministério, que muitos evangelistas não conseguem entender, é que ele prega uma bênção, Deus usa de uma maneira gloriosa. Aí o que acontece? Almas não se convertem, né? Aqueles que, no meio da sua pregação, afastados, pessoas que esmoreceram, não reconciliam. Ele faz campanha, almas não aceitam Jesus. Então isso abala, porque ele é um evangelista, ele é um ministro, ele é um pregoeiro, tem um dom de evangelista. E não acontece. A chama dele pregar, o propósito dele é que almas aceitem Jesus. Só que, dando apenas um ressalto, que o propósito de toda a igreja é ganhar almas. É pregar e ganhar almas. Mas eu estou falando da vocação, o dom de evangelista. Tá? Então que você possa entender isso. Você que é evangelista, reconhece, Deus confirmou, você aceitou esse chamado de evangelista de Deus. Um dom que Deus te deu. Em todo lugar que você for ministrar, que Deus te levar, sempre vai ter pessoas com o coração fechado, não vão compreender, não querem compreender, não vão aceitar, vão falar, vão criticar. Mas há uma classe que o Senhor vai preparar. O coração aberto, a audição a ouvir o que você tem a falar de Deus, o Espírito Santo irá te usar. Tá? É o ensinamento que Jesus entrega aqui e que eu estou passando para você. Os rivais, os que não aceitaram, coração fechado, não receberam a revelação, não entenderam nada espiritual. Mas aqueles que estavam ali, né? O próprio Deus, quero trazer para você aqui que o próprio Deus abriu, deu essa legalidade. Por quê? Eles entenderam e aceitaram Jesus, aceitaram o ministério de Jesus, reconheceram a pregação, aquele testemunho. Outro detalhe, uma ministração e um testemunho dentro desse ensinamento. Pelo que Jesus fez, a operação que Deus fez, aquilo que aconteceu, os sinais de Deus. Esta parte entre os 45 judeus, desses 45, uma parte deles, né, reconheceram, o coração abriu, a palavra entrou através dos sinais de Deus. O que eu aprendo? E quero passar para você que tem os dons espirituais, invista nesses dons, consagre para esses dons, dê liberdade ao Espírito Santo nessas ferramentas. Porque muitos recebem o dom da palavra, do conhecimento, né? E priorizam a palavra, tem que estar sim em prioridade. Por isso que eu quero trazer para você aqui, você que tem o dom da palavra, a ciência de Deus, você que tem dons de cura, dons de maravilhas, dom de revelações, de louvores, que você possa pedir do Espírito Santo
você que tem essa dificuldade, para eles te orientar, te dar uma orientação para que você possa colocar em uma prateleira e usar de todas as maneiras a palavra, o conhecimento, a revelação dela, os dons espirituais. Deixa Deus te usar por completo. Dessa legalidade, o Espírito Santo abra-se e fica vulnerável, sensível ao Espírito de Deus, para ele te usar em tudo aquilo que ele te deu, dentro da igreja, nas ruas, aonde for. Tá? Não priorize mais uma ferramenta e deixe outra para trás. Coloque todas em práticas para a glória de Deus. Aleluias. Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero te dar um detalhe, tá? Eu não me lembro se eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu quero ressaltar aqui se falei, tá? Sobre qual era o meio de vida, né, do povo de Betânia. Qual era o meio de vida deles? Tá? Primeiro, porque o próprio nome já vai dar, né? Betânia, Bet, casa, Ania, filho, casa do filho. Tá? Então, aqui o próprio nome já vai dar, né, o que aquela população, que aquele povo tinha o seu meio de sobreviver, né? A colheita, o plantio desta fruta. Tá? Mas a aldeia de Marta, Maria e Lázaro era diferente. Por quê? Né? Segundo a sua história, esses três irmãos eram filho, né, de um homem a qual o próprio Jesus o curou dentro de uma história, né, que é Simão o leproso, né? Uma das histórias diz que eles eram esses três irmãos eram filhos deste homem, Jesus o curou. Só que este homem era o dono desta aldeia e ele morre e deixa esses três irmãos órfãos. Tá? Marta, aos seus 26 a 27 anos, Maria, né, dos seus 26 a 25 anos, e Lázaro com seus 17 anos. Então, a irmã mais velha, ela tinha uma responsabilidade. Era cuidar do legado que o pai deixou para eles. Tá? E essa aldeia, o evangelista, ele vai falar aldeia, detalha. E nós buscamos, né, qual era essa aldeia, qual o significado disso, qual era o meio que esses irmãos, o meio que o pai entregou para esses irmãos, deixou para eles. Esta aldeia era como se fosse uma pequena comunidade, tá? Uma pequena rua, para que nós possamos entender, cheio de casas. E essas casas eles alugavam principalmente nas festas, né? E nessas festas, judeus de todos os lugares vinham. Eu não estou falando aqui de festa, a festa do Pentecoste, a festa das primícias. Tá? Tinha outras festas, né, que eles comemoravam. Eu quero trazer essas festas. Eles vinham ali, né, alugavam essas casas, que o capítulo 11 vai dizer, chamado de aldeias, uma aldeia, né, diversas casas. Né? E a irmã mais velha, ela tinha essa responsabilidade, né, de estar na frente ali, de cuidar, né, do legado que o seu pai o deu, e manter os seus irmãos, que era Maria,
e Lázaro. Tá? Só que Lázaro morre. Eu quero te trazer algo que bem detalhado, que você possa entender a responsabilidade que essa irmã mais velha tinha. A idade dela, dos seus 26 anos a 27, tá? E a responsabilidade que ela tinha de cuidar do legado do seu pai, dos seus pais, de cuidar dos seus dois irmãos, né? Então ela carregava um peso, uma responsabilidade. A primeira revelação que eu te entrego dentro desse ensinamento muitas das vezes dizemos aos jovens, eu não quero isso, não tenho idade para isso, né? É uma responsabilidade. Se Deus te entregou algo, te deu uma responsabilidade, execute ela. Não olhe para a tua idade, não olhe para os meios, para as circunstâncias que você vai enfrentar. Se Jesus entregou a você, tá? Ou se os teus pais deixaram para ti, cuide, porque Deus te dá graça. Porque a Bíblia diz que Jesus amava, não era só a Lázaro. Esses irmãos, nós vemos muitas passagens, o próprio Jesus indo a Betânia, né, para a casa desses irmãos. Ensinava, comia com eles. Então tinha uma intimidade aqui. Jesus via, reconhecia a responsabilidade dessa família. Mas olha o peso que essa irmã mais velha tinha, Marta. Agora algo aumenta, porque o seu irmão mais novo, caçula, ele morre. É por isso que ela manda apressadamente, vai até Jesus e anuncia que Lázaro, seu amigo, né, está enfermo. Entendemos alguns detalhes, o porquê, porque essas duas irmãs, eu quero trazer o peso mais mental nos seus lombos, de responsabilidade, pesa, porque... E ela corre até Jesus. E ele morre. Ele chega a morrer. Eu quero te trazer para dentro dessa história e raciocinar junto comigo. Entre para dentro dessa história, junto comigo, e raciocina. Olha a mente dessa menina de 26 aos seus 27 anos, dentro desses 2 anos. Olha a mente dela, a responsabilidade que ela tinha. Agora, né, cuidar, né, do velório ou da festa fúnebre do seu irmão caçula, único irmão homem, né, porque aqui dentro da lei o homem cuida, né, mas no caso aqui ela, por ser a mais velha, a responsabilidade estava sobre ela. E a primeira, a primogênita. Então, quando Jesus vai, quando Jesus chora, irmãos, vemos alguns detalhes. Porque quando Jesus, a Bíblia diz, Jesus chorou. Tá? A Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão. Ele se colocou no lugar delas. Ele viu o peso que elas carregavam, a responsabilidade e a dor que elas estavam sentindo ali. Não era somente um velório, a perda, não era somente isso, tinha isso. Mas tinha algo a mais, um peso, uma responsabilidade. Então Jesus agora vai tratar com essas irmãs e ressuscitar e também tratar intelectualmente, mentalmente, sentimental, nos sentimentos. Jesus ele vai levar uma cura sentimental, intelectual, dando uma capacidade interior, mental para elas. Irmão, se nós se aprofundar,
As revelações de Deus dentro da sua palavra, coisa profunda, coisa linda para a nossa vida. Jesus, ele não desampara o cristão, por mais decadente espiritualmente ou enfermo espiritualmente, mental, pelo que ele vive, pelo que ele passa, pela situação que ele está. O Senhor jamais vai desamparar. Jesus, ele vai dar saúde em todos os requisitos, preparar para uma nova jornada, preparar para uma nova batalha, para uma nova vitória. Então Jesus vai tratar, ele sentiu isso, o que elas viviam. Quando a palavra diz, a história diz que ele sentiu íntima compaixão, não foi somente pela dor da perda dos seus irmãos, do seu irmão. Tá? Ele sente tudo, é tudo, tudo. Sabe essa luta que você passa? Tudo que você sente. Eu quero trazer o Espírito Santo, mas eu quero trazer toda a Trindade. Tudo o que nós vivemos, passamos, sentimos, seja de bom ou de mal, de gozo ou de afrontas, de bonanças ou de humilhações. A Trindade Santa, ela sente também. Tá? Ela sente. E ela te compreende. Eu quero te trazer algo aqui profundo que o Senhor me libera aqui. Você que está distanciado da presença, pense em voltar. Você que está esmorecido, cometeu um pecado diante de Deus, que você sente, você chora, você se humilha, e que vários pensamentos passam na tua mente. O que vão falar, o que pensar, o que você era, o que vai ser de agora. Tá? Sabia que esse sentimento, o próprio Espírito Santo, ele está contigo nesse mesmo sentimento. Sabe o que ele te diz aqui? Eu estou com você, te perdoo, te levanto novamente. Você que está fraco, eu te fortaleço novamente. Não dá crédito a esse tipo de pensamentos. Tá? Eu te curo, eu te dou vigor novamente. Sabe esta palavra que você ouviu, que foi lançada a você e te machucou? A Trindade te diz, eu senti o que você sentiu, mas eu tomo a causa por ti. Eu pelejo por você, eu te conforto, te reanimo, te fortaleço, te renovo, saro o teu interior, mas eu estou